Três pontos. Olá, com alegria iniciamos os 3 pontos diretamente de Brasília aqui no Giro de Notícias. E o primeiro ponto é a retomada a partir de hoje de todo o universo de confusões no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, especialmente esses 2 últimos que estavam atravessando aí uma espécie de recesso. O Judiciário, especialmente o Supremo, um recesso formal, mas no caso do Legislativo, um recesso informal, daquele jeito que o nosso Congresso consegue fazer. E a gente já volta com temas quentes. Por exemplo, na Câmara dos Deputados, se aguarda a conclusão da votação do marco fiscal, depois vai se discutir o marco de garantias que garante a situação de credores e devedores, muito importante num país que tem 75 milhões de endividados. No Senado, vai se tentar encerrar o assunto do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e a reforma tributária estará sendo discutida na Comissão de Constituição e Justiça. Teremos uma série de temas e de discussões que vão tentar dar mais pressão a partir do Centrão com relação à formação ou à reforma ministerial que se anuncia também nesse mês de agosto, nessa relação tensa entre legislativo e executivo, que no governo Lula aumentou muito, porque a base de votos que o governo federal tem no Congresso, especialmente na Câmara dos Deputados, exige uma negociação, uma articulação com o Centrão. Só para lembrar, o Centrão é aquele grupo político que entre esquerda e direita fica com o diário oficial e com a liberação de emendas. E isso é que vai desafiar esse governo. Por falar em desafio ao governo, tem baiano que está no balcão preferencial dessas negociações, que é o líder do governo, o senador Jacques Wagner, que está tentando evitar que a sede enorme e a fome incomensurável do Centrão destitua, desarrume parte dos programas que são considerados prioritários pelo governo federal, especialmente o seu ataque ao Ministério do Desenvolvimento Social, responsável pelo Bolsa Família, que é uma pasta cobiçada especialmente pelo Partido Progressista, do PP, de Arthur Lira, ou os republicanos, até que os republicanos topam aí, por exemplo, o Ministério dos Esportes, que está ocupado por Ana Moser. Mas, indelevelmente, a gente vai ter o cuidado necessário por parte do governo para, nesse toma lá da cá, não entregar os anéis e os dedos juntos. E o terceiro ponto aqui de Brasília que chama a atenção é que a elite política brasileira não se cansa de nos desanimar, de nos trazer novidades. Está em pauta do Congresso Nacional a famosa PEC da anistia. Vou contar para você que nos escuta. A PEC da anistia é uma PEC que tenta resolver todos os problemas dos partidos políticos e da classe política que, ao invés de usar o dinheiro público que estava no fundo partidário e no fundo eleitoral para promover candidaturas de mulheres e negros, colocou isso ao seu bel prazer e não prestou sequer as contas necessárias para as obrigações que tinham. E aí, como eu dizia, esse pessoal não se cansa de nos espantar com essas medidas, a tal da PEC da anistia, que vai dar um jeito de liberar quem errou de uma maneira absolutamente vergonhosa. É impressionante como a gente vai se desencantando com a política. Mas aqui nos 3 pontos diretamente de Brasília, a gente quer estimular e promover uma análise da política para além das questões mínimas e tentando transformar isso em questões máximas. Nós, brasileiros, os baianos, todos nós, estamos aí tentando construir soluções para os nossos problemas, especialmente para aqueles mais vulneráveis. E a ideia é que a gente possa, todos os dias, dialogar sobre isso aqui nos 3 pontos diretamente de Brasília. Um abraço para todos os ouvintes do Giro de Notícias e a gente vai conversando com alegria e com muita animação
para tentar transformar essa realidade. Um abraço!